Glória a Deus. Êxodo capítulo 3. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Curva a tua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós entramos na tua presença mais uma vez, Deus. Muito obrigado, porque verdadeiramente o Senhor habitou no meio dos louvores. Agora, papai querido, fale conosco por intermédio da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, me usa como canal, papai querido, de bênção, como instrumento teu na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, por que Deus atraiu Moisés ao Horebe? Eu vou mudar essa pergunta e vou colocá-la da seguinte forma: por que Deus nos atrai ao nosso Horebe pessoal? Por que Deus nos atrai sempre para o lugar de intimidade? Por que Ele insiste em nos atrair para a presença dEle, mesmo quando não merecemos, ou mesmo quando não nos sentimos prontos, ou mesmo quando, como a própria Keila disse na última ministração aqui, mesmo quando estamos angustiados, não estamos propriamente bem para entrarmos na presença dEle. E por que eu estou dizendo isso? Porque, querido, recentemente, pregando em cima desse mesmo texto, acho que não fez nem um mês que eu preguei em cima desse texto, e curiosamente, naquela mesma semana, o Miqueias trouxe uma palavra e usou como base esse mesmo texto. Eu mencionei que a experiência vivida por Moisés e narrada no capítulo 3 de Êxodo, no Monte Horebe, é não apenas a narrativa de um dos eventos mais extraordinários registrados no Antigo Testamento, porque afinal de contas, o Senhor teofanicamente, em uma teofania, está se revelando a Moisés, ou seja, numa manifestação visível e apalpável, Deus, na segunda pessoa da Trindade, o Cristo pré-encarnado, na pessoa do anjo do Senhor, está se revelando a Moisés do meio de uma sarça, que segundo o texto ardia, se queimava, mas não se consumia. Mas esse texto, eu disse naquela ocasião, ele é por demais marcante também, porque foi uma rica oportunidade do Senhor se manifestar e se revelar por intermédio daquilo que é insignificante. E eu me baseei nos seguintes fatos. Primeiro, porque o Deus que se revela no capítulo 3, ele está se revelando do meio de uma sarça.
Eu estou trazendo à sua memória aquilo que eu preguei, estou fazendo como introdução aquilo que eu preguei há um mês atrás. E eu bati exatamente em cima dessa tecla. O Deus que torna significante aquilo que é insignificante. Quem se lembra aqui? Amém? Glória a Deus. E eu me baseei nos seguintes fatos. Porque Deus se revelou do meio de uma sarça. Um arbusto que naquela ocasião você aprendeu, tratava-se de uma acácia espinhenta. Amém, Cássia? Acácia, tá? Uma vegetação típica do deserto, daquela região, todavia insignificante, irrelevante, ou seja, sem valor algum. Mas coube a Deus escolher aquele tipo de analogia, fazer daquela planta um certo tipo de analogia para se revelar a Moisés e tornar significante aquela vegetação, aquela planta insignificante. Esse evento também se deu, como nós vimos na ocasião passada, se deu no Monte Horebe, monte que você aprendeu, que era conhecido como o lugar da desolação, onde nenhum pastor em sã consciência levaria o seu próprio rebanho, que dirá o rebanho de seu sogro. Pastor, por que você está dizendo isso? Que eu não consigo entender aonde Moisés estava com a cabeça. De levar um rebanho que não era seu para um lugar de desolação, para o Horebe. Mas esse lugar insignificante, esse lugar de desolação, se tornou também um monte de Deus a partir do momento que o próprio Deus colocou a planta dos seus pés ali, na figura da segunda pessoa da Trindade. Aleluia! Glória a Deus! Isso faz desse evento não apenas um evento extraordinário, mas, como eu disse, uma rica oportunidade para que Deus, enfim, se revelasse ou tornasse significante aquilo que era insignificante. Todavia, querido, mais do que o lugar de Deus tornar extraordinário e significante aquilo que, como eu disse, outrora era insignificante, os propósitos de Deus no Monte Horebe iam além ou vão além do que nós podemos imaginar, pensar ou entender. Os propósitos de Deus ali em Horebe, em atrair Moisés para aquele lugar, iam além do que o próprio Moisés imaginava e a própria nação de Israel futuramente pudesse imaginar ou entender. Pois os propósitos de Deus ali naquele lugar eram mais profundos e inatingíveis, embora Deus os tornasse ou os tenha tornado atingíveis, do que os próprios relacionados com aquela experiência poderiam pensar, entender ou imaginar. O propósito de Deus no Horebe tinha algumas premissas, além de se revelar de forma extraordinária. O propósito de Deus no Horebe tinha algumas premissas, e quando eu digo premissas, eu digo prerrogativas, conclusões. Tinha alguns motivos, além de tornar significativo aquilo que era insignificante. E é sobre esses propósitos que eu quero falar. Os propósitos de Deus em atrair Moisés para aquele lugar. E não apenas Moisés, mas analogicamente, os propósitos de Deus, figurativamente, em nos atrair para o lugar da intimidade. Em nos atrair para a tua presença. Em nos atrair para o nosso Horebe, para o nosso Sinai, para o monte de Deus, o lugar onde ele se revela. É sobre basicamente isso que eu quero falar. Os propósitos, as razões e os motivos. E o primeiro motivo pelo qual o Senhor atrai Moisés para o Horebe, o primeiro motivo era
praticamente tirar um fugitivo chamado Moisés da obscuridade e reconduzi-lo de volta ao seu propósito original. Além de uma revelação extraordinária, além de tornar significante um lugar outrora insignificante, Deus quer reconduzir, Deus quer buscar um fugitivo, tirá-lo da obscuridade e voltá-lo e trazê-lo de volta para o seu propósito original. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque uma das coisas que nós nos esquecemos quando nós analisamos o capítulo 3 de Êxodo, é que o Moisés desse capítulo é um Moisés que há cerca de 40 anos era fugitivo do Egito. Esse Moisés do capítulo 3, que se depara com um Deus que se revela do meio de uma sarça que ardia e não se consumia, é um Moisés que há 40 anos, cerca de 40 anos, fugia do propósito original de Deus, ou seja, libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Embora Moisés ainda não soubesse disso, Moisés foi levantado, Moisés foi poupado, Moisés foi colocado num cesto lúdico e para que ele descesse o Nilo, rio abaixo, até a sacada, até o lugar onde aquela princesa, filha de Faraó, estava. Moisés foi direcionado para aquele lugar. Moisés cresceu como príncipe nos palácios egípcios, não por luxo, não porque, não ao acaso, não por mera coincidência, não. Moisés foi poupado porque havia na sua vida um propósito. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, nós estamos diante de um Moisés que durante 40 anos foi na direção oposta desse propósito. Então, se eu pudesse dizer por qual razão o Senhor às vezes nos leva a Horebe, para nos reconduzir de volta ao seu propósito original. Querido, eu não sei em que direção você está indo nessa noite. Eu não sei quais caminhos você tem seguido nos últimos tempos. Mas talvez Deus te trouxe aqui nesse lugar nessa noite para fazer desse culto seu Horebe. E aqui nesse Horebe, ele não apenas se revelar a você por intermédio da palavra, mas também te reconduzir ao propósito, à proposta original que ele tem para a sua vida. Pastor, eu não entendi. Todas as vezes que você insistir em fugir do propósito, da vontade de Deus, Deus vai te levar ao Horebe para te reconduzir ao propósito original. Todas as vezes que você insistir em ser fugitivo da vontade de Deus, Deus vai te conduzir ao lugar da intimidade, Deus vai te conduzir ao quarto de escuta, Deus vai te conduzir à sua particularidade com Ele, com apenas o intuito de reconduzir para o centro da vontade dEle. Por onde você tem andado? Em que lugares você tem estado? Saiba que o Senhor nessa noite te desperta e te diz: volta para o propósito original. Existem razões para Deus se revelar da forma como Ele se revelou a Moisés ali naquele lugar. Existem razões para Deus se revelar da forma como Ele está se revelando hoje a você. Aleluia. Eu poderia dizer, Eliana, que todo fugitivo tem um encontro marcado com Deus no Horebe. Todo fugitivo tem um encontro marcado com Deus no monte, em algum lugar. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado. Pergunta para ele, está fugindo de quê? Pergunta para ele, está fugindo por quê? Aleluia.
Deus quer te reconduzir, querido, ao centro da vontade dele. Deus quer te reconduzir aos planos, propósitos e projetos que ele tem na sua vida. Deixa o Senhor trazer à memória o projeto original que ele tinha. E ele manda te dizer, esse projeto original nada tem a ver com aquilo que alguns estão vivendo aqui nessa noite. O seu projeto atual, a sua proposta atual, nada tem a ver com a proposta original de Deus. Deixa Deus te reconduzir para lá. Ainda que ele tenha que te levar ao Horebe. Ainda que ele tenha que te levar ao monte da desolação. Ainda que ele tenha que se manifestar do meio de uma sarça. Ainda que ele tenha que te impressionar. Deixa Deus te conduzir ao propósito original. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Segunda razão pela qual o Senhor conduziu Moisés ao Horebe, porque o Horebe tinha como propósito maior revelar a Moisés o quão irresistível é a presença de Deus. O quão irresistível é a presença de Deus. Moisés ficou tão chocado com aquilo que ele estava vendo, que no versículo 3 ele indaga a si mesmo e diz assim: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Pois o Senhor te conduz ao Horebe, querido, ou nos conduz ao Horebe muitas das vezes, para nos deixarmos maravilhados com o que Ele tem para nos apresentar. Ninguém em sã consciência que tem ou que teve algum tipo de relacionamento com Deus resiste à presença maravilhosa de Deus. A presença de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus é irresistível. Você pode querer estar em qualquer outro lugar, querido. O seu eu, o seu ego, sabe? As suas paixões, o seu humano pode querer estar em qualquer outro lugar. Mas se um dia você provou dessa presença, ela é irresistível. Ela vai ficar gritando no teu peito, ela vai ficar gritando no seu coração. Tem um pedacinho da música da Fernanda Brum que me chama muita atenção. Quem já pisou no Santo do Santo? Em outro lugar? Não sabe viver. Você pode até tentar viver em outro lugar, mas você não sabe viver lá. Você está entendendo? Porque quem já provou da presença de Deus, provou de algo irresistível. Eu não sou calvinista. Eu sou arminiano. Declarado. Mas tem uma coisa na teologia de Calvino sobre salvação que me chama a atenção e que em partes eu concordo. A graça de Deus é irresistível. A graça de Deus é irresistível. Quando Ele toca e toca de verdade, não há ser humano algum que resista. Não há. Não há. Moisés passou 40 anos disperso. Moisés passou 40 anos na obscuridade. Mas quando a graça de Deus se revelou do meio daquela sarça que ardia e não se consumia, ele não resistiu. Eu tenho que ir lá e ver essa maravilha dessa sarça que arde e que queima. Você está entendendo, querido? As razões para Deus muitas das vezes te reconduzir ou te conduzir ao Horebe é para mostrar que a presença dele é irresistível. Você vai resistir até certo ponto. Você vai se distanciar até certo ponto. Você vai andar na direção contrária até certo ponto. Mas vai chegar um dia que a presença dele se torna irresistível e você volta.
Volta ou não volta, Samuelzinho? Sei que eu diga, né? Você está entendendo, querido? Você volta. Volta. Porque a presença desse Deus é irresistível. A presença desse Deus é para nos deixar chocado mesmo. A presença desse Deus é para nos deixar maravilhado mesmo. Amém? Glória a Deus. A presença desse Deus é para te incomodar mesmo. E não é para te incomodar no culto, não. É para te incomodar exatamente no lugar oposto ao culto que se presta. É para te incomodar lá no mundo. É para te incomodar quando você está numa roda que você não pertence a ela. É para te incomodar quando você está num lugar em que você não pertence a ele. É para te incomodar quando você está fazendo coisas que não condizem com a vontade, com a verdade dele. É por isso que a presença dele é irresistível. O texto não diz as razões, mas eu tenho certeza, Miqueias, que Moisés não frequentava o lado ocidental daquele monte. Porque o texto começa dizendo assim: Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro no lado ocidental do monte do deserto, ou seja, do monte Horebe. Tem horas que Deus te conduz a uns lugares estranhos, a umas vontades estranhas. Você está entendendo? Amém? Tem momentos em que Deus te leva para o lado ocidental, Samara, e você olha e diz assim: mas eu deveria estar no lado oriental, humanamente falando. E quando Ele te conduz a lugares estranhos ao ser humano, à sua psique, à sua razão, à sua mente, é porque com certeza coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Pastor, não entendi, engraçado, não era para mim estar aqui, nesse lugar, nessa casa, nessa igreja, mas algo me conduziu aqui. Era para mim estar vendo o jogo do Cruzeiro, era para mim estar na casa da minha sogra, era para mim estar em qualquer outro lugar, menos na igreja, mas hoje Deus me trouxe na igreja. Ou seja, hoje Deus te trouxe para o lado ocidental do deserto. Para um lugar onde você nunca esteve. Para viver uma experiência que você nunca viveu. Glória a Deus. Amém? Terceira razão pela qual o Senhor se revela no Horebe. Terceira razão pela qual Deus nos atrai ao Horebe. Para revelar a condição que nós temos diante dele. Pastor, não entendi. Deus te leva ao lugar da experiência, querido, para te confrontar. Deus te leva ao lugar da intimidade, sabe para quê? Para te confrontar. Para confrontar o seu eu. Para confrontar as suas próprias razões. Para confrontar os seus próprios motivos. Pastor, você diz isso, você diz isso baseado em quê? Vendo o Senhor, versículo 4, que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Sabe o que Deus está fazendo? Confrontando Moisés. Sabe o que Deus está fazendo? Moisés, até aqui você caminhou segundo aquilo que você pensava ou achava. Mas a partir de hoje, tira a sandália. A partir de hoje, tira os seus rótulos. A partir de hoje, Moisés, tira os seus títulos. A partir de hoje, Moisés,
Tire tudo aquilo que você pensa acerca de si mesmo, porque o lugar em que você está era desolado, mas eu tornei santo, porque só eu, o Senhor, o seu Deus, tenho poder para santificar lugares e pessoas. Deus te chamou aqui nessa noite, querido. Eu não sei por que Deus está colocando isso no meu coração. Nem sequer no esboço está. Mas Deus te chamou aqui nessa noite para destruir rótulos. Deus te chamou aqui nessa noite para quebrar posições. Deus te chamou aqui nessa noite para quebrar o seu eu. Aquilo que você pensa que é. Sabe, um dos textos que mais me chamam a atenção no Antigo Testamento é a cura de Naamã. Sabe por quê, Samra? Porque Naamã era um cara que se achava. É um cara que talvez na posição em que ele ocupava, como um dos líderes militares de mais alta patente do exército sírio, é talvez o cara que tinha acesso ao mais alto escalão da medicina daquela época. Porque ele é de confiança do rei. E Deus começa quebrando Naamã quando ele usa uma menininha. Uma serva hebreia, israelita, escrava, de dentro da casa dele. Você foi buscar resposta nos maiores médicos, você foi buscar resposta nos curandeiros da Síria, você foi buscar resposta em todo lugar, mas a resposta que Deus tem para você está dentro da sua casa, Naamã. Olha a ousadia daquela menina, um dia eu ainda prego sobre ela. Eu conheço um Deus que pode te curar. E ele não está na Síria. Ele está em Israel. Segunda coisa que eu vejo de quebra de orgulho no relato de Naamã. Eliseu, o profeta, sequer vai ao encontro dele. Geazi, está vindo um moço aí, ó, da mais alta patente do exército sírio. Você está entendendo? Ele quer cura, manda ele se banhar no Jordão. Eu? 7 mergulhos nesse rio sujo? Por que ele não manda eu me banhar na Síria, onde as águas dos rios de lá são cristalinas? Isso não está no texto, obviamente, mas Eliseu implicitamente diz para ele, é do jeito que Deus está mandando, não é do seu jeito. Quer ser curado? Se banhe 7 vezes no Jordão. Não quer? Tchau e benção, vida que segue. Deus vai me usar para curar outro. Quebrando orgulho. Hã? Não aceitou dinheiro. Porque poder de Deus não se compra. Ação de Deus não se compra. Resposta de Deus não se compra. Todo o processo, querido, desde a saída de Moisés do Egito, fugindo como fugitivo, até aquela experiência 40 anos depois, no Horebe, tinha um único propósito: quebrar rótulos. De príncipe a fugitivo. E de fugitivo a alguém escolhido por Deus, mas que tinha que entender que aquele lugar era um lugar diferente de todo lugar que Moisés havia estado. Aqui, ó, está na hora de você descer do seu saltinho espiritual. Posso ouvir um amém? Está na hora de você descer do seu saltinho espiritual. Está na hora de você descer do seu ego. Está na hora de você descer do seu achômetro. Daquilo que você acha que é, daquilo que você acha que sabe.
Está na hora de descer do salto. Glória a Deus. Deus nos conduz ao Horebe para mostrar para nós a condição que nós temos diante dele. E a condição que nós temos diante dele é de servo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, eu tenho um chamado. Não, você não tem um chamado. Você é escravo do seu chamado. Ah, eu tenho um talento. Eu canto pra caramba. Eu toco pra caramba. Você não tem um talento. Você não toca nada. Você é escravo do seu talento. Você é escravo do Deus que te deu. Aleluia. Glória a Deus. Moisés, vem para cá, deixa eu te mostrar. Você não é príncipe, você não é nada do que aquela mãe sua que te paparicou, adotiva, te falou que você era. Aqui você é escravo e eu vou te usar para libertar os meus escravos. Estamos combinados? Tira a sandália dos seus pés. Olha para o irmão que está do teu lado, diga para ele. Desce do salto. Desce do salto do orgulho. Desce do salto da arrogância. Fala para ele. Desce do salto da vaidade. Desce do salto da altivez. Desempina esse nariz. Sabe? O problema de quem empina o nariz é que não vê ninguém que está à sua volta. Por isso ele se acha o melhor, por isso ela se acha melhor. Mas quando ela desempina o nariz, abaixa a cabeça, ela vê que tem pessoas em condições iguais ou melhor do que ela. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Quarta razão pela qual o Senhor nos conduz ao Horebe. Porque é no Horebe que Deus revela o seu caráter. É no lugar da intimidade que Deus revela o seu caráter. Você quer saber quem é Deus? Você quer saber quem é Deus? Procura Ele na intimidade. Começa a procurar Ele no reservado. Começa a procurar Ele no seu quarto de escuta. Começa a procurar Ele no lugar da intimidade. A máxima do casal, quem é casal aí vai concordar comigo, que já está há algum tempo casado, é mais ou menos assim, você só conhece a pessoa que está do teu lado depois que você casa e vai morar debaixo do mesmo teto com ela. É ou não é verdade? No namoro, tem namorados aí, hoje tem poucos, né? Danilo, Ana Júlia, né? No namoro, querido, tudo é fake. Olha lá, a Samra concordou, falou, é verdade. Não é? No namoro, o namorado pão duro vira até generoso. Ele dá chocolate, ele dá flor, ele leva para jantar. É ou não é, pastor? Mas aí, casa. No casamento é que você descobre que você casou com um pão duro. Dá glória, irmã. Você está entendendo? Por quê? Porque é no casamento que se revela a intimidade. É no casamento que você conhece o caráter do seu cônjuge, da sua esposa, e a sua esposa conhece o seu caráter. Você está entendendo? Amém? Por que você está usando o casamento? Porque o casamento, querido, denota intimidade, denota relacionamento,
denota aquilo que nós temos que ter com Deus. Enquanto você viver de namorico com o noivo, Jesus, a noiva nunca vai entender quem é Cristo e o que Ele é na vida dela. Para de viver de paquera com Jesus. Para de viver com namoro com Jesus. Jesus quer de você, querido, relacionamento. Jesus quer de você casamento. Eu estou falando no sentido espiritual. Você está entendendo? Porque Ele quer revelar o seu caráter. Mas você vive de relacionamento superficial. De vez em quando você vem na igreja. De vez em quando você pega a Bíblia para ler. De vez em quando você ora. Como é que Deus vai revelar o seu caráter? Deixa Ele te levar para o Horebe. Deixa Ele te levar para o lugar da intimidade. Deixa Ele se revelar. Moisés, chega aqui, filho, eu vou te mostrar o que os palácios egípcios nunca mostrariam para você. Eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou te mostrar quem eu sou. E no Horebe, Moisés descobriu que ele, dentro de um capítulo, capítulo 3, Moisés descobriu, primeiro, que esse Deus é santo, nós já citamos isso. Segundo, esse Deus que ele conheceu, que era transcendente, ou seja, acima de todas as coisas, que parece que está num alto e sublime trono, mas não se relaciona. Aqui no capítulo 3, ele descobre que ele é imanente, ou seja, ele se envolve, ele quer intimidade, ele quer relacionamento. Por isso que ele se revela do meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Por isso que no capítulo 3 você vê expressões verbais como vi, ouvi e conheço. Só vê, só ouve e conhece é quem tem e nutre relacionamento. Porque Deus se relacionava com a oração do povo no Egito de sofrimento, ele viu. Porque ele se relacionava com a oração do povo sofrendo no Egito, ele ouviu. Porque ele se relacionava com a oração do povo sofrendo no Egito, ele conheceu. E por isso desceu para salvar e libertar por intermédio de Moisés. Esse Deus que te chama para a intimidade quer ter relacionamento. Esse Deus que te chama para a intimidade, te vê na intimidade, ouve o que você fala na intimidade e conhece o que você fala e o que você é na intimidade. São expressões que às vezes nos passam desapercebido no capítulo 3 de Êxodo. Certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, e por isso desci, e por isso saí do meu alto e sublime trono, e por isso deixei as mansões e as regiões celestiais, a fim de me manifestar do meio de uma sarça insignificante, no lugar que é conhecido como o lugar da desolação. Porque eu sou imanente. Eu quero intimidade. Eu quero relacionamento. Esse Deus que aparece a Moisés no Horebe, ele também é eterno. Como assim, pastor? Porque ele se revela como Deus de seus pais. Como Deus daqueles ancestrais que já haviam morrido. Ei, Moisés, eu sou o Deus do seu pai, do teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Implicitamente o que Deus está dizendo é: antes que você fosse, mais ou menos o que Jesus disse em João, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Antes que teu pai fosse, Moisés, eu sou. Antes que o pai Abraão fosse, eu sou. Antes que Isaac
fosse, eu sou. Eu existo de eternidade em eternidade. Quanto que você sabe ou conhece desse Deus, querido? Hã? Pastor, não sei quase nada. Zero. É bem verdade que nós nunca vamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus é inesgotável. Mas, querido, dá para sair da raseira. Dá para conhecer mais. Mas para conhecer mais, você tem que estar disposto a ir no Horebe. No monte de Deus. No lugar onde Ele revela o seu caráter. Diga ao povo que eu sou. Ou seja, aquele que é, que existe, que é em si mesmo. Em suma, o Horebe é também um lugar onde Deus faz as revelações acerca de si mesmo. As revelações acerca do seu caráter. Aleluia. Glória a Deus. O Horebe também tem como premissa, ou seja, prerrogativa, por parte de Deus, não apenas se revelar, mas é lá que Ele te vocaciona. E não apenas te vocaciona, mas Ele também te capacita. Querido, Moisés passou, isso sem contar a infância e parte da fase adulta dele no Egito, mas ele passou 40 anos no deserto de Midian, na casa de Jetro. Deus poderia tê-lo vocacionado em qualquer momento desses 40 anos. Poderia ou não poderia? Poderia ou não poderia? Deus poderia tê-lo capacitado em qualquer momento dessa trajetória. Mas Deus o vocaciona no lugar da intimidade. Deus o capacita no lugar da intimidade. Só é vocacionado por Deus, querido, quem nutre intimidade com Ele. Quem está disposto a subir ao Horebe. Quem está disposto a ver e viver revelações de Deus. Você está entendendo? Porque eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. Não sabe nem onde passou a oração. Não sabe nem onde passou vida com Deus. Você está entendendo? Amém? É no Horebe que Deus chama Moisés, e no versículo 10 ele diz assim, ó, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Só no Horebe. Só no Horebe é que Deus diz isso a Moisés. Em nenhum outro momento da sua vida. É no Horebe que Deus transmite a Moisés capacitação. Capítulo 4, versículo 2, assim, que é isso que tem nas mãos? Respondeu, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estenda a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão de novo. Sabe o que Deus está iniciando depois da vocação de Moisés? Um processo de capacitação. Porque Moisés fez a mesma coisa que você faz ou fez quando Deus te chamou. Eu não sou capaz. Primeiro ele te chama no Horebe e diz assim, eu te vocaciono. Senhor, mas eu não sei cantar. Eu te capacito. Eu te dou voz. Canta igual uma taquara rachada, mas eu vou te dar voz. E o que ele fez? Deu voz. Você está entendendo? Senhor, mas eu não prego. Senhor, não sou eloquente. Senhor, sou tímido. O que o Senhor fez com Miqueias no Horebe? Eu te capacito. Eu
te capacito. Pega o bordão que está nas suas mãos. Porque eu te trouxe a Horebe, não apenas para te dar uma notícia de vocação, mas também de capacitação. O Deus que te chama na Horebe é o Deus que vocaciona, mas é o Deus que também capacita. Talvez o Senhor está chamando alguns aqui nessa noite. Vem. Eu vou te levar para trás de uma mesa de seminário. Eu vou te levar para trás de uma carteira, de uma sala de teologia. Vem, Senhor, mas eu não sou capaz, eu te capacito. Eu te capacito. Porque o Deus que chama é também aquele que nos capacita. O Horebe, querido, é também o lugar onde Deus revela os seus planos. Em uma experiência, Deus vocacionou, capacitou e explicou os planos. Sabe por que Deus faz isso? Para você não dizer lá na frente, depois de estar vivendo a vontade dele. Eu não sabia, Senhor. O Senhor esmiuça o que ele vai fazer no Egito através da vida de Moisés. Moisés não sai dali enganado. Você está entendendo? Amém? Pastor, eu não sabia que era assim. É por isso que o discipulado aqui na igreja dura quase um ano. Para ninguém descer as águas batismais e dizer assim, eu não sabia o que eu estava fazendo. O pastor me molhou e eu nem sei por que ele me molhou. Você está entendendo? Porque o Horebe é também um lugar onde ele revela os seus planos. Você quer saber o que Deus tem para você? Vá para o Horebe. Vá para o lugar da intimidade. Vá para o monte de Deus. Quanto mais profundo você chegar no Horebe, mais ciente dos planos que ele tem ao seu respeito, você vai ficar. Aleluia. Se coloque de pé do teu lugar. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui na frente. Sabe por que o Senhor nos conduz ao Horebe? Porque o Horebe é o lugar de encontro. Sabe uma das coisas que me fascinou nesse texto? Esse texto sempre me fascina. E eu sinto em te informar, não vai ser a última vez que você vai me ver pregando sobre ele. Não, pastor, de novo, Horebe, de novo. E dessa vez, sabe o que me fascinou no Horebe? E que eu não tinha percebido das outras vezes que eu preguei? É que o Horebe é o lugar dos encontros. Deus conduziu Moisés à parte ocidental do deserto, porque ele queria um encontro. Deus o vocaciona, capacita, divide os seus planos, ele desce, vai na casa de Jetro, resolve, já está decidido e diz assim, eu vou voltar ao Egito. Jetro o abençoa, Deus, enquanto age na vida de Moisés, age na vida do seu irmão, que há 40 anos ele não via, eles se reencontram aonde? No Horebe. E ele diz, vai, seu irmão vai ser seu porta-voz. Você vai falar, eu vou endurecer o coração de Faraó, você sabe a história. Na 10ª praga ele vai liberar vocês. E quando você estiver vindo com essa nação, se encontre você, seu irmão e essa nação comigo. Aonde? No Horebe, que também era conhecido como Sinai. O Horebe é o lugar do encontro. É o lugar do encontro. Por isso que, volta e meia, o Senhor te reconduz para lá.
para o lugar da intimidade. Sabe por quê? Porque ele tem um encontro marcado contigo. Há quanto tempo você não fala com Deus? Há quanto tempo você não sente a presença dele? Há quanto tempo? Deus marcou um encontro contigo, querido. Está fugindo por quê? Está correndo por quê? Está fugindo de quê? Eu decidi, pastor, eu não prego mais. Quem disse que é você que decide? É Deus quem decide. Eu não toco mais, eu não canto mais. Quem disse que é você que decide? Eu não quero esse negócio de liderança mais. Isso não é para mim. Quem disse que é você que decide? Está fugindo por quê? O Senhor te conduz ao Horebe, ao lugar da intimidade hoje. Ele te conduz ao lugar da intimidade hoje. Feche seus olhos. Tão importante, querido, quanto estar no Horebe é entender os propósitos dele. O problema de muito crente é que ele até está no Horebe, mas ele não entende os propósitos. Ele não entende os propósitos.